Oi, gente, tudo bem? A gente está começando mais um bate-papo aqui com a doutora Thaís Menezes. Thaís, muito obrigada por estar conversando comigo e expondo para um monte de gente essa situação nova que a gente está vivendo no Brasil e no mundo inteiro. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história para as pessoas e do que você faz hoje. O prazer é meu, Laís. Obrigada pelo convite. Eu sou médica, já formada há 10 anos. Hoje eu trabalho com a população mais idosa mesmo. Eu estou em 2 hospitais que já são voltados para essa idade, então são de populações idosas. Além disso, eu também trabalho com gestão hospitalar. Então, é isso. Eu estou aqui, estava no olho do furacão, agora eu estou de quarentena de novo, voltei agora para minha família, mas fazia 30 dias que eu não via eles. Então agora eu tô aqui com a minha família de novo, com meu filho, com a minha mãe. Eu estava lá atendendo o comecinho dessa fase, eu estava ali, no meião de tudo. E você tá com suspeita de corona ou você ficou 30 dias, teve que ficar 30 dias longe da sua família e agora é como um revezamento? Isso. Na verdade, eu com a minha equipe, a gente conversou sobre essa questão de ver a família, né, os familiares. Então eu trabalhei 20 dias seguidos e fiz 14 dias de quarentena, né? Que quarentena não é 40 dias, não são 40 dias. Quarentena é o número aí que a gente está considerando 14 dias. Então eu fiz os 14 dias e cheguei ontem aqui em casa para ver meu filho e minha mãe. Então agora eu tô mais tranquila. Seu filho tem quantos anos? Eu não tive 5 anos. Mas minha mãe devia estar morrendo de saudade. Tava. Depois eu te mando o vídeo de eu chegando ontem, que foi lindo, assim. Ai, sensação de guerra. Você voltar da guerra, assim, aqueles filmes que a gente via dos soldados americanos, né? Chegando, foi essa sensação, assim, maravilhosa. Graças a Deus. Tudo bem, não tive sintomas, até porque desde o começo, quando começou na Itália, graças a Deus, o hospital que eu trabalho, a gente não tá aqui para falar de qual hospital e quais hospitais eu trabalho, mas a gente estava bem preparado. Então, desde o começo, a gente usando todas as máscaras, a UTI total, né? Então, graças a Deus, nenhum sintoma, tô livre, graças a Deus. E você ficava em que área do hospital? Que atendimento você ficava com os pacientes? Eu ficava tanto na enfermaria, que eram os pacientes já internados, quanto na emergência mesmo. Na admissão. Você é geriatra? Não sou geriatra de formação, eu sou clínica. Mas eu acabei sendo voltada para ir para os idosos mais, que os hospitais que eu trabalho já são para os idosos. Então eu tenho essa empatia com os meus velhinhos, mas não sou geriatra. A minha mãe é apaixonada pelos velhinhos. Apaixonada. Todas as vezes que ela fez trabalho voluntário, ela fez com idosos, assim, porque eles amam ela e ela ama eles, assim. É uma população que tem uma carência emocional maior, né? E que merece muito carinho mesmo. Me conta como foi quando tudo isso começou, quando vocês começaram a saber dos casos na Itália. Vocês já trabalhavam com um estoque mais alto de EPIs? Porque assim, se você não pegou nada, tudo foi feito de maneira correta, né? Da maneira para proteger você que estava ali na linha de frente. Então, queria que você me contasse um pouquinho dessa rotina no hospital, como que era você chegar, você sair. Se você não ficou na tua casa, você ficou onde nesse período, nesse dia que você ficou trabalhando? Eu na verdade, minha mãe tem uma casa na praia, então assim que começou isso, no comecinho de março, quando foi as primeiras suspeitas, eu falei pra minha mãe, minha mãe, meu filho, meu irmão, falei, mãe, pode ir embora, vai pra casa da praia, e eu fiquei na minha casa em São Paulo. Então, eu tive esse plano B aí, graças a Deus, só tenho que agradecer que eu consegui, mas no comecinho, eu tanto passei o aniversário da minha mãe longe da minha mãe, quase passei a Páscoa, mas vou conseguir organizar para passar a Páscoa com ele. Depois da Páscoa, eu volto pro hospital. Mas, respondendo sua pergunta, assim, quando começou a história na Itália, tinha tem um vírus que estão matando as pessoas. Eu não sei nem se você vai lembrar do começo, que tinha aquela filmagem das pessoas andando na rua e morrendo, ninguém entendendo muito o que realmente era. Quando teve o primeiro caso no Brasil, quando começou a espalhar, né,
a gente já começou a criar um protocolo. Então, qualquer paciente com sintomas gripais, eles já passavam separadamente. E isso a gente começou no finalzinho de fevereiro. Em meio de fevereiro, assim, depois do carnaval. Até se depois a gente vai conversar sobre o carnaval, que eu acho que foi o maior problema aí. Então, assim, após o carnaval, que começou a ter sintomas gripais, que começou a ter os casos suspeitos no Brasil, a gente já tinha o nosso fluxo de gripário, né? Um dos hospitais chama de covidário e um outro hospital que eu trabalho chama de gripário. Então, qualquer paciente que tinha sintomas no início do fluxo, eram pacientes que tinham viajado ou tinham contato com alguém que foi viajar. E aí foi aquele boom. Todo paciente que tinha a vizinha que foi para a Itália, que nem encontrou ela, mas sabia que ela tinha ido no elevador, ia para o hospital. O paciente que sabia que uma moça da igreja tinha ido, nem sentou perto dela, ia para o hospital porque estava com tosse. Então, assim, o fluxo estava um pouquinho confuso até mesmo das orientações, porque a gente não conhecia. Então, a orientação do paciente, nossa, a gente ainda estava um pouquinho sem saber. Até quando a gente viu que já estava comunitário. Então, não era o paciente que tinha viajado para a Itália, e sim qualquer paciente com sintomas gripais. Então, a partir desse momento, a gente começou a realmente fazer o fluxo. Qualquer sintoma de febre, qualquer sintomas de gripe, iam diretamente para esse fluxo que nem andava pelo hospital. Ele entrava diretamente no hospital e já ia para uma parte térrea. Então, não andava no elevador, não andava em escada. E então, a gente começou a ter todo o fluxo de atendimento. E isso a gente acabou isolando, diminuindo um pouquinho o contágio no hospital. Então, esse foi o começo, assim. E desde então, todo mundo com máscara. A gente já tinha os EPIs, até porque precisa ter para o hospital. A gente tem outras patologias que são infecto-contagiosas, por exemplo, H1N1, que é muito presente. Então, a gente tem a máscara N95. A gente precisou fazer treinamento de equipe. Isso, graças a Deus, também, nosso hospital estava bastante preparado. A nossa diretora técnica, ela é, assim, uma guerreira. E aquela que foi atrás do que é treinamento, tanto treinamento de paramentação, quanto o treinamento e os protocolos de como você vai entubar, por exemplo, um paciente com suspeita de Covid. Tudo isso a gente teve treinamento, assim. Então... E como que era esse treinamento da paramentação? O que mudou na rotina de vocês? Primeiro que nós íamos mais social do que paramentados, né? Então, o nosso traje era um traje mais social, né? Sapato fechado, porém com um pouco salto, uma roupa mais social e o jaleco branco por cima. E os homens, normalmente de camisa, gravata é um pouco discutido, mais camisa, então era mais social antes disso. Hoje não, hoje a gente entra no hospital, a gente diretamente se dirige a algum outro lugar, que seria no subsolo. Já trocamos todas as roupas por aquele pijama cirúrgico, que é aqueles que a gente vê nos UIR da vida. Então, a gente já trocava isso, já trocava a nossa roupa. Além disso, a gente colocava um avental por cima e a paramentação da face. Então, o rosto, a máscara N95, mais o óculos, mais a touca. E em cada paciente que a gente atendia, a gente tinha que trocar um outro avental e as luvas trocar também. Então, isso, a gente não fazia isso antes. E esse avental que você colocou quando você chegou no hospital, você só tirava quando você ia embora? Isso. E o avental por cima do pijama, a cada paciente que, por exemplo, tivesse uma intubação, alguma coisa, a gente trocava tudo. Então, tinha que trocar para contaminação também, porque tem alguns pacientes que estão suspeitos e alguns pacientes positivos. Então, a gente tinha esse cuidado também. Thaís, você me desculpa te perguntar uma coisa dessa, mas assim, era difícil para vocês fazerem xixi, esse processo básico do médico tomar água, ir no banheiro, isso dificultava, eu imagino, né? Já é difícil tudo disso, já é rotina. Xixi e água já é rotina. A gente porque normalmente... você tem que tirar muita coisa, né? Mas te confesso que a gente já não faz muito xixi, a gente já não vai muito no banheiro, no corre-corre do hospital. Na verdade, o que mudou mesmo é o medo do novo. Mas a correria e pacientes doentes e chegar à emergência é uma rotina nossa.
nós que trabalhamos aí na linha de frente, independente do corona ou do Covid, já é uma rotina nossa. E me conta como que vida de médico é complicado, né? Não é o muito saudável aí que vocês estão, que às vezes vocês pedem pra gente fazer. Bebe água bastante, já é difícil, né? E eu queria saber, normalmente, o que você notou como evolução de um paciente que chega no hospital, assim. Pelo menos o que eu li foi que a maior queixa era a falta de ar, né? Tosse seca, febre e falta de ar. Queria que você me explicasse um pouquinho como que esse paciente... Por que ele evolui tão rápido, muitas vezes, para uma UTI? Tá. Então aí a gente começa... Eu vou explicar um pouquinho dessa maneira mais simples para todo mundo entender o que acontece. O corona, o Covid, ele causa uma pneumonia viral, né? E isso faz com que o paciente entre numa insuficiência respiratória. Até na Itália, nos outros países que começou a infecção, era muito rápido que o paciente desenvolvia a insuficiência respiratória aguda, que era aquela insuficiência respiratória. E o que tem que fazer? Tem que intubar o paciente para prevenir o pulmãozinho do paciente. Então, isso é o avanço. Então, esse vírus, ele causa uma pneumonia viral. Essa pneumonia viral causa uma insuficiência respiratória em que o paciente precisa ficar intubado. Só que essa intubação que a gente faz é uma intubação que é a prática na medicina mais precoce. Na medicina a gente faz medicação, no dia a dia qualquer. Então a gente faz a medicação, a gente tenta melhorar a parte cardiológica, a gente tenta melhorar a parte pulmonar, renal, para evitar ao máximo essa intubação no paciente. A gente tenta evitar. Já no corona, a gente viu que a maneira que a gente tinha para prevenir o óbito do paciente era intubação. Porque de um dia para o outro ele entrava numa insuficiência respiratória. Mas era um paciente consciente, era uma paciente em que não tinha grandes sintomas a não ser falta de ar. Então é esse que a gente entra no caos da saúde. Então esses pacientes que estão intubando são pacientes que precisam de UTI e que ficam muito tempo. Então a média mais ou menos na Itália era mais ou menos de 20 a 27 dias que o paciente ficava intubado na UTI. E isso faz com que não gire leito. Então, os pacientes que vão para UTI normais, um infartado, um AVCzado, que é um derrame, esse paciente chegava na UTI, ele ficava no máximo 7 dias com uma resolução. Ou vinha, infelizmente, a óbito, ou ele melhorava, voltava para uma CM, para uma enfermaria e tinha alta. No paciente com corona, a gente viu que a internação é prolongada, então forma esse caos. Então, você tem os pacientes que comumente ficavam doentes, entrando no hospital, junto com os pacientes que estão ficando, então, no gira-leito. Então, é esse o caos aí da saúde que está preocupante, é esse tempo de intubação, de permanência na UTI. O que a gente viu, isso falando lá para começo de março, esses pacientes no 7º ou 8º dia, que já estavam com o início dos sintomas, eles apresentavam essa insuficiência respiratória e estavam indo muito para intubação. Rápido. Muito rápido. E a gente viu que é um padrãozinho meio aí de 7 a 10 dias, meio cálculo. Quanto tempo você está de sintoma? Quanto tempo você está de febre? Com febre? Nesse 7º, nesse 8º dia, a gente ficava já de olho nesse paciente. Porque era ali que ele ia ter a insuficiência respiratória. Então, um dia antes, no 6º dia de sintoma, o paciente estava bem. Tô com um pouquinho de falta de ar, tô com tosse. Todos os pacientes têm que ficar monitorado, porque a gente vê o padrão de saturação. Então, aí a gente vê que o 7º, 8º dia, esses pacientes estavam sendo intubados e estavam tendo essa gravidade. Então, esse era o padrãozinho que a gente estava vendo no hospital. Então, é isso que é o caos aí. Para o psicológico do paciente, eu imagino que vocês explicavam, olha, eu vou ter que sedar você, eu vou ter que intubar você, mas é para te proteger, para você ficar melhor, mas a pessoa fica sem consciência e a verdade é que ela não sabe se ela vai acordar de novo. Era muito complexo esse momento, eu queria que você me contasse um pouquinho disso. Laís, agora eu vou esquecer que eu sou médica, a minha parte humana doía meu coração.
de eu chegar, assim, voltar, porque a gente tem uma sala separada, que essa sala é uma sala intacta com Covid, então a gente chega nessa sala que é o nosso descanso e eu chorava, porque eu falava assim, eu entubei uma senhorinha de 60 anos e a filha dela estava do meu lado, então a parte humana ali machuca. É diferente, e eu falava, gente, é diferente um paciente que chega aqui numa sala de emergência e que a gente tem que tomar conduta, é completamente diferente. E isso para mim foi muito novo, a gente ter essa decisão, porque o nosso costume é evitar. E a gente teve que virar nossa chavinha. Não, agora não é evitar. Eu tô com a mãe de uma médica do meu filho, uma das minhas melhores amigas, que ela está entubada numa UTI. Ela é pediatra e assim, ela me ligou e falou, olha, não tá melhorando a parte da saturação. Eu já falei, ela vai ter que ser entubada. Mas não consegui falar isso pra minha amiga, até porque aí eu tinha que dar conforto e não ser médica da mãe dela. Mas, assim, é muito difícil. E ela mesma falando assim, tá? Eu falei pra minha mãe, ó, mãe, você vai ficar em coma. Então, esquece que ela é médica, ela era filha. E isso pra gente, eu acho que é o que tá mais mexendo pro nosso psicológico. Que a gente tá tendo que tomar uma decisão rápida, mas com a incerteza aí e bater com essa história de você... A paciente ela tá consciente. A gente não tá acostumado a entubar paciente consciente. Então, isso é difícil mesmo. Ela tá consciente, você tem que falar, então, olha, você precisa se despedir da sua família. Eu vi muitos relatos das pessoas fazendo despedida por FaceTime. Você deve ter tido Sim. essa experiência. Porque, às vezes, o paciente não chega com a família, né? Eu imagino que, assim, a emoção disso deve ser muito complicada. E a gente tem que evitar a visita, né, do paciente. Então não é aquele paciente que ele tá com a visita o tempo inteiro com a filha, ou com o filho, ou com a esposa, ou com o pai, porque tem pacientes jovens. Então não é um paciente que tem que ficar sozinho, porque ele contamina as outras pessoas. Então pra gente evitar, inclusive, doente ficar doente também. Então é dolorido. Thaís, e pra tentar salvar esse paciente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso da cloroquina e com a azitromicina. Como que você está vendo o uso dessa droga? Eu sei que muitos estudos estão sendo feitos e não existe uma generalização, mas eu acho que isso não existe em remédio nenhum. Não só com a cloroquina, eu acho que em todo o tratamento você tem. Para dor de cabeça, você tem o paciente que só melhora com a dipirona e o outro que só melhora com paracetamol. Eu queria que você contasse um pouco de como vocês estão fazendo esse protocolo e que melhora você vê nesse paciente. Eu sou fã da cloroquina. Eu vou até começar um pouco, porque assim, realmente a cloroquina não tem um estudo em que, sendo simples, bate o martelo e é esse o tratamento. Mas tem um francês que falam que ele é o louco aí dos infectologistas, e que é o que ele fala, eu vejo melhor, então, quando não tem outro tratamento, é esse o que eu vou acreditar. E é esse viés que eu tenho, é isso que eu acredito. Ela tem muitos estudiosos, tem muitos cientistas, tem muitos pesquisadores que a gente não pode falar que a cloroquina é para... Ela trata, mas assim, no meu, tá? Isso é pessoal e da minha equipe, dos colegas que trabalham comigo, a gente viu uma melhora muito, muito, muito eficaz, assim. Os pacientes, eles estavam lá pelo começo de março, a gente tinha uma média de intubação por dia de 9 a 10 pacientes por dia. A gente estava intubando os pacientes. Com 3 dias do início da cloroquina, a gente diminuiu de 9 por dia para 1 em 3 dias. Então não tem como a gente não falar que melhorou. Então a gente viu que... Então vocês dão a cloroquina antes do paciente ser intubado? Tem que ser antes. Para ela quebrar o que a gente acredita, o que se tem acreditado hoje, que a cloroquina ela tem a capacidade de quebrar o DNA do vírus. Então ele acaba quebrando o mal que ele vai fazer pro pulmãozinho do paciente. Então tem que ser no início. A gente viu que aqueles pacientes que já estão intubados, aqueles pacientes que já estão na UTI, na verdade, aí é aguardar mesmo a melhora do próprio paciente, evitar outras infecções. Então, porque é muito comum uma infecção viral e um paciente internado, intubado, acabar tendo uma infecção bacteriana junto. Então, a gente tem que evitar essas questões aí dos pacientes ficarem
piores com outras coisas. Mas a cloroquina dada no início, aí de 2 a 3 dias do início do sintoma, a gente viu uma grande melhora, até mesmo relatada para os pacientes. Porque lembra que eu te falei, 7, 8 dias a gente já ficava de olho. Sim. Então a gente via esse paciente aí, já está no 7º dia de sintoma, 4, 5 dias internados com a gente. Não, eu tô bem. Então a gente teve esse pulo no 7º, 8º e no 9º dia dessa piora. E não tem como a gente dizer que não foi o uso da cloroquina. Não, então, não tem. Assim, se foi o remédio que você deu, né? Exato, não tem. Então é muito discutido agora. Eu não posso, Thaís, bater o martelo. Eu não sou pesquisadora, mas eu na clínica eu vi melhora. E vi, e você assim, faz esse vendo. protocolo com a azitromicina? Sim. E nos pacientes na UTI, eles têm melhora? Aí não com a cloroquina. A gente não tá vendo essa melhora no paciente já entubado, essa melhora da cloroquina. A gente tá vendo evitar a intubação, evitar a insuficiência respiratória grave. Mas a gente que até não em termos de saúde pública é maravilhoso, porque esse paciente não vai para a UTI. Não é, ele não ocupa o leito e ficaria não sei quantos dias. É isso. Então a gente está vendo que está diminuindo a insuficiência respiratória. Então isso para a gente é maravilhoso, porque a gente está diminuindo. Porque o paciente entubado, eu até falei na outra live, que foi até da onde que a gente se conheceu, que tem que ter fé também. Então, um paciente entubado, a gente vai fazer de tudo para o paciente ali. Mas a gente pode ser os 2 pacientes com a mesma doença que hoje está acontecendo isso. Mas um vai ter um jeito, o outro vai ficar outra forma. Então, assim, tenha fé. Então, a partir do momento que o paciente ficar entubado, não dá para a gente saber, né? Se ele vai virar óbito, se vai melhorar. A gente reza para todos melhorarem. E a gente também agora, a gente tem que dar notícias felizes, porque eu não aguento mais ver essas televisões que falam só notícia ruim, que tá tendo muita extubação. Ou seja, tem paciente com corona que ficou aí 7 a 14 dias entubados e a gente tá conseguindo tirar e fazer ele voltar à ventilação, sem mecânica, sem ser por um tubo. Então a gente tá tendo essa melhora. Então, quando eu falei com o Fabrício há 2 semanas atrás, a gente tinha um caso, que era um senhor de 75 anos. Hoje, assim, cada dia a gente está tendo 3, 4 pacientes que a gente está conseguindo tirar do respirador e que está tendo essa melhora. Mas esses pacientes já entubados, eu não posso falar que foi pelo uso do protocolo da cloroquina. Mas Entendi. Os pacientes que não estavam entubados, a gente viu que a gente diminuiu a quantidade dessa insuficiência respiratória. Então, eu não posso não acreditar. Lógico. Qual que é a ação da cloroquina no corpo da pessoa? O que a cloroquina faz? Então, ela age diretamente no vírus que a gente está acreditando. Então, ela diminui a replicação ali e a piora, ela quebra essa pneumonia viral que eu iniciei, que é muito pior, é muito ruim, essa pneumonia viral. A cloroquina já é usada há muito tempo, inclusive, para crianças que têm algum problema pulmonar. Já é comum o uso da cloroquina. O que está acontecendo é que ela tem alguns efeitos colaterais. Então, ela pode causar uma insuficiência renal, ela pode causar uma questão de retina nos olhos e também ela pode causar um problema no cardíaco. Então, assim, qual que é a contraindicação da gente usar a cloroquina? Em pacientes que já têm algumas disfunções, então renal, hepática, esses pacientes, e em pacientes que têm aí uma questão cardiológica, porque ela pode sim gerar uma alteração cardiológica. Mas aí, como todo remédio que a gente faz o uso. Então, a gente tem que vamos tentar melhorar, mas vamos ficar vendo, vamos medir, vamos fazer exames de sangue, vamos fazer eletrocardiograma de controle para a gente ver aí como que está indo esse paciente. Então, é isso que a gente tem que fazer, esse controle, mas esse controle natural de todos os pacientes que a gente precisa fazer. E na UTI, tem algum controle que você tenha notado algum tipo de melhora, de um pouco mais de agilidade, para tirar esse paciente, para conseguir extubar esse paciente? Não com a cloroquina, do paciente mesmo. A gente viu que os pacientes já entubados são ali. Eu tenho notícias dos 3 pacientes novos que a gente estava na UTI, que eram um médico de 36 anos, se eu não me engano, uma enfermeira de 33 e um outro
um outro médico também, mas esse médico não foi entubado, que é o Felipe, ele não acabou não sendo. Mas esses dois a gente conseguiu extubar o paciente, mas foi o tempo. Não foi a cloroquina, não foi evitar outra infecção e o tempo. Então, assim, nos pacientes da UTI a gente não pode falar que a cloroquina fez diferença. Vocês chegaram a usar algum protocolo com os antivirais do HIV, algumas coisas assim? Não fizemos. Não, tem bastante gente aí acreditando, pesquisa. Até no começo, é tudo pesquisa. No nosso caso, a gente usou mesmo a cloroquina e a azitromicina. A gente não tentou. O que a gente faz nesses pacientes que vão para o pronto-socorro e tem uma suspeita, a gente entra com Tamiflu, que é o remedinho que a gente usa para H1N1, porque a gente não pode esquecer da H1N1, que também dá os mesmos sintomas. Só que ele é mais rápido. Então, a piora do paciente ela é mais rápida. Normalmente é no 3º dia, não é no 7º, no 8º. Entendi. E o que você recomenda hoje para a população que ainda não entendeu a gravidade do que a gente está vivendo? O que você diria, o que você daria de recado para essa parte da população? Primeiro, fique em casa. Ainda a gente precisa. Eu sei que é uma frase que tá, assim, muito dita, mas vale, né? Sempre a gente repetir. Não vejo problema na repetição. Porque a gente tem que explicar um pouquinho do achatamento de curva que a gente conseguiu com essa quarentena. O vírus tá aí 14 dias. Se as pessoas ficarem saindo pra rua, a virulência a gente ainda não tem conhecimento se o paciente assintomático, ou seja, não tem sintoma, ele passa para outra pessoa. Isso ninguém sabe. Sim, né? E por esse número, dessa quantidade de pessoas infectadas, sim. Mas não bate o martelo que o paciente que não tem sintoma nenhum, por exemplo, eu estava assintomático. Eu preferi ficar os 14 dias sem vir para minha casa. Então, a gente não sabe. Então, precisa ficar em casa porque o vírus vive aí 14 dias. Se a gente sair no meio desses 14 dias, você vai infectar outra pessoa, que a outra pessoa vai infectar ou um idoso, ou um jovem que tem alguma comorbidade, algum paciente que tem uma asma, que tem um problema pulmonar, que tem problema cardíaco, um sobrepeso. Então, assim, tem que ficar em casa para a gente diminuir a quantidade de pacientes infectados, diminuir esse vírus passando aí para as pessoas, para a gente conseguir a saúde, caminhar direitinho. Então, o número certo na UTI, diminuir, que é o volta. Imagina todo mundo na rua, todo mundo precisando de aparelho, de respirador para entubar. A gente não vai ter o caos da Itália. E a gente não quer isso, a gente é muito sortudo, o brasileiro tem uma sorte aí que a gente chegou no finalzinho aí, né? Então, passou... Você acredita que o clima tem alguma relação com isso? Acredito. Eu sempre acreditei, inclusive, na vitamina D. Para vidas. Também. Porque a gente tem muito sol no país inteiro, né? Então, eu acredito que o clima favorece a gente e que a quantidade de vitamina D, mesmo se não for suplementada, ou seja, tomei a vitamina D, a gente toma muito sol. Até mesmo o trabalhador que trabalha, ele vai pegar o ônibus dele, ele vai tomar um pouquinho de sol. Então, a gente tem muita vitamina D. Eu acredito, sim, que o brasileiro tem aí uma sorte a mais pela quantidade do clima tropical, por a gente estar no verão, eu acredito, sim. Mas tem que tomar cuidado que o inverno está chegando. Sim. E eu acho que quando a gente consegue prevenir as coisas, é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que tem pessoas que descaracterizam o sucesso de uma estratégia que foi feita. Então, assim, vocês estão vendo, vocês estavam exagerando, nem ia acontecer nada, tá vendo? Vocês falaram que ia ficar um caos e não ficou. Não ficou caos, porque nós estamos em quarentena. Eu queria que você falasse um pouco, assim, você acha que o que a gente fez deu resultado? Deu. Assim, a gente tá, essa segunda e terceira semana, essa semana eu já sabia que ia ter bastante caso de óbito, que iam vir muitos pacientes morrer. Realmente teve um aumento, aí as pessoas começam a ficar no desespero. Mas esses pacientes que vieram a óbito, são pacientes que estavam ali há 2 semanas. Então, por isso que é esse boom, que é a piora do 7º, 8º, 9º dia, que aí o paciente tem insuficiência respiratória. Se a gente ficar na quarentena, eu acredito, opinião pessoal completamente minha, mais 2 semanas, a gente consegue
regularizar essa situação. E aí a gente consegue voltar um pouco aos poucos ao normal. Porque eu tava até conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, mas é engraçado, né? O céu tá mais limpo, a rua tá mais limpa, eu tava na rua, né? Então eu via isso. E eu falava, será que aquele tanto de pessoa que tava na rua precisaria estar junto? Precisaria ter aquele tanto de lixo usando? Então eu acredito que vai melhorar daqui umas 2 semanas, mas eu acredito que a gente ainda tem que manter na quarentena para evitar mesmo o contágio, para evitar esse número de pessoas doentes e depois ir com calma, voltando com respeito, porque eu acho que está acontecendo tudo isso para a gente ter um pouquinho de respeito pelo mundo que a gente vive. Então eu acho que é para o ser humano pensar aí no mundo que a gente vive. E outra coisa que eu falo, que você falou, isso é bobagem. Realmente. Agora que a estratégia deu certo, é tudo bobagem, né? E outra, realmente, a quantidade de óbitos é pequena. São 5% que a gente vê. 5% da nossa população é bastante, mas 5% é pouco. Mas esse 5% eu não quero que seja da minha família. E também não quero que seja para o outro. Então, 5% é pouco, porque eu falo, eu escuto muito, é uma gripinha. Não vou pegar nunca. Eu sou imunizado. Eu não acredito nisso, eu não pego. Até ser perto de você, até ser sua família. Então, vamos respeitar o outro, vamos ficar na quarentena, né? O que eu vejo muito... Não só os idosos, né, Thaís? Porque você citou aí de 2 pessoas, um médico e uma enfermeira, né, que não são idosos, 36 anos, você falou, né? Um 33, um 36. Mas você viu que veio a óbito um menino de 23? Eu vi. Então, assim, e aí é o momento da gente pensar, será que a gente está cuidando da nossa saúde? Será que esse tempo aí que a gente está ficando em casa, cuidar um pouco mais? Ver o que a gente precisa, aquele médico que a gente fala que não tem tempo para ir, então pensar quando acabar a quarentena, quando voltar às consultas eletivas, começar a emagrecer, começar a fazer um exercício. Eu acho que esse tempo aí está sendo para a gente também pensar nisso, porque infelizmente quem está vindo a óbito são pessoas que têm alguma patologia. E seja ela cardíaco ou sobrepeso, que também é uma doença. Obesidade é uma doença. Né? Então eu escuto, um jovem, com todo o respeito pelo familiar dele, pelas pessoas, mas assim, jovem, ele não tinha nada. Ele não tinha nada, só tinha obesidade. Não, obesidade é uma doença. Então a gente precisa... problemas cardíacos, pulmonares, que na doença, né, pelo que eu entendi do que você está falando, na doença, isso pesa muito, né? Sim, até mesmo para expansão pulmonar que a gente precisa, o obeso é difícil. Então, sim, é uma doença. Então, é hora da gente se conscientizar. Eu acredito que a gente tem que se manter em casa ainda, né? Não deixar o pai, a mãe, a avó, o vô ir na farmácia, ir no mercado, porque eu só vejo idoso na rua. Eu vejo direto. Eu brinco que eles falam que eles não saem, mas eles vão na farmácia e no mercado todos os dias. Então, mas assim, sem querer, né, complicar a situação, mas a gente tem até memes de como é difícil, às vezes, você manter um idoso em casa, sim, né? Porque eles são muito agitadinhos, ainda mais os mais ativos. Nossa Senhora, como é complicado, né? Não muito. E aí a gente tem que tentar fazer alguma atividade, né? Esses personagens online que eu vejo. Tem até uma amiga minha que tá fazendo yoga para idoso, que ela falou, eu consigo prender os idosos aqui. Então é isso. Boa isso. A gente tem que fazer essas atividades com ele, né? E se aproximar, né? Dos idosos da nossa família também. A gente se aproximar ali, jogar um carteado. Porque tem que mesmo dos vizinhos, né? E, Thaís, a minha última pergunta para você é sobre a subnotificação. A gente tem um atraso tem mais de 20 mil testes para serem analisados na fila, né? E você acha, como profissional de saúde, você sente que isso está sendo subnotificado mesmo? Não estou dizendo simplesmente por o governo querer esconder alguma coisa. Existe uma fila e que a gente não está conseguindo colocar a demanda disso. Tá. Isso não é só uma característica do Covid. Se vocês forem lembrar da dengue, a dengue foi a mesma coisa, H1N1 foi a mesma coisa. Existe a notificação compulsória, que é governamental.
toda suspeita a gente tem que notificar, seja de dengue, seja de H1N1, seja de tuberculose, seja de corona hoje em dia. Então, todas essas patologias têm que ser notificadas. Suspeita de. E depois de notificar a suspeita, nós temos que notificar se sim ou se não com o exame. O que está acontecendo é esse boom de exames que não estão conseguindo ser entregues, mas a gente consegue ter um provável diagnóstico, inclusive com a tomografia. A tomografia já vem uma característica então, características de pneumonia de origem viral e não de origem bacteriana. A gente já pensa, origem viral é um coronavírus. Então, a gente já começa aí colocar o paciente no protocolo, porque o exame, o PCR do SWAB, que é o que a gente estava usando, hoje vieram vários, mas não sei ainda ao certo se vai ser muito bom, quanto o SWAB, que é o do cotonetinho que a gente estava usando, demora de 6 a 10 dias. É mais tempo do que o paciente tenha pior. Então, às vezes, sim, o paciente vem a óbito e não saiu a confirmação laboratorial. Quando você consegue identificar na tomografia, por exemplo, você já notifica o Ministério da Saúde? Agora já faz 3 semanas que a gente começou o protocolo, que é um forms do Google, em que a gente coloca todo o caso do paciente, nome do paciente, primeiros sintomas, tudo isso, e a nossa CCIH está mandando diretamente pro governo. Então, a gente já está fazendo isso já faz 3 semanas. Antes, a gente notificava toda suspeita internada. Agora, está notificando todas as suspeitas. Então, qualquer paciente que tenha uma suspeita, e todos os pacientes com sintomas gripais estão fazendo tomografia. Então, agora, eu acredito que sim. E só na questão de números de pacientes infectados, acaba, sim, ficando uma subnotificação. Por quê? Por exemplo, eu tenho amigos meus que estão doentes, mas eu falei, eu vou ficar te monitorando aí, meu vizinho, eu vou te monitorizando. Então, assim, realmente, esses pacientes que eram orientados, inclusive pelos convênios, fique em casa, se tiver tosse, febre, telemedicina. Então, realmente, eu acredito que muito mais paciente que está contaminado do que a gente sabe na televisão. Eu acho que a gente consegue. Aproveitando esse ponto, o que você acha da telemedicina, Thaís? Eu acredito na telemedicina para algumas especialidades. A telemedicina é muito usada na Alemanha, por exemplo, para o idoso, que para ele que já tem dificuldade de sair de casa, dificuldade de andar, de deambular. Então, a telemedicina, eu acho que para um idoso, para você ver se... Eu acredito na telemedicina, mas com uma certa cautela. Eu acho que os órgãos responsáveis, o conselho, eu acredito que tem que ficar em cima mesmo, porque a gente acaba tendo esse viés aí de pessoas com uma fé. Isso eu não gosto, eu acho que a gente tem que ter essa fiscalização. Mas, por exemplo, agora eu acredito muito na telemedicina, para você ver um paciente, para você entender os sintomas, a data que ele está tendo sintomas. Tá no primeiro ou segundo dia? Calma, fique em casa, vamos esperar. Porque às vezes é uma gripe, um vozinho que tomou uma vacina, que está tendo uma reação, ele pode achar que é um corona, ir até o hospital e se contaminar. Então, esse ficar em casa até mesmo nesse início de sintomas é importante, para a gente ver o quadro que vai abrir. Então, é importante. Essa questão da vacinação, ela ajuda, ela não tem nenhuma relação com o corona, né? Mas não. Ela ajuda a vocês entenderem e desviar isso. Isso aqui é H1N1, essa pessoa está vacinada, essa outra não. Vocês recomendam a vacina? Sim. Nós recomendamos a vacina, mas a gente recomenda nesse esquema que tá drive-thru, você viu? Em alguns lugares. Sim. Que eu acho que é o importante, evitar aglomeração, mas tem que tomar vacinação. Tem que tomar a vacina. A característica da H1N1 corona são um pouquinho diferentes, até mesmo no tempo. Então, a H1N1 acaba sendo no 3º dia. Então, o início dos sintomas já começa realmente com uma febre alta. Aí, no 2º dia, já é um mal-estar, uma mialgia, uma dor no corpo generalizada. No 3º dia, ele já está com uma insuficiência respiratória. Então, já é mais rápido. Então, esses pacientes que chegam, a gente consegue diferenciar do tempo de sintomas.
que a gente está conseguindo aí diferenciar. Teve casos já de H1N1 que chegou no nosso hospital. Então, e aí a gente viu que era assim, não, foi muito rápido. Porque o familiar falou, não, ontem ele acordou com uma febre, hoje ele já tá com falta de ar. Mas e há 3, 4 dias atrás como ele tava? Não, ele tava bem. Que é diferente, que o corona ele é mais arrastado. Então é mais prolongado, o paciente começa a ficar mal, começa a ter dor, aí começa a vir uma febre, começa a vir uma tosse e evolui para falta de ar. Então, tem essa diferença, mas tem que tomar vacina e acredito que vai ter a imunização, a vacinação aí do corona em 1 ano, 6 meses. Eu acredito que o mundo inteiro, e tem muita indústrias privadas, né? Então, gastando aí... Eles têm feito tipos de vacina diferentes, né? Uma que eu não sei qual vai ser a primeira, mas tem o vírus quando ele está incubado e aí isso. Na verdade, do corona eu não posso te falar qual é o estudo que eles estão fazendo, até ouvir vacina que já foi testada para tuberculose na Austrália, eles estão vendo que talvez seria eficaz no caso do corona. Então, na verdade, eu não posso te dizer, mas eu acredito que em breve teremos aí alguma imunização para o corona. Como tivemos o H1N1, então eu acredito bastante nisso. E você volta para o hospital quando, Thaís? Dia 13 de abril, depois da Páscoa. Aí eu preciso ainda pensar o que eu vou fazer aqui com a minha família, mas vai ter que ser a mesma coisa. Trabalho 14 dias direto, espero mais 14 e fico 5 com eles. Então tenho que me organizar. Olha, você tá aqui representando todos os profissionais da saúde e eu acho que eu falo por todos, nós somos muito gratos pelo que vocês têm feito. Graças a Deus eu não tive nenhuma pessoa da minha família que tá com esse problema, mas eu não preciso ter alguém da minha família para estar sensibilizada com essa questão, para não querer que ninguém pegue isso. As cenas que a gente tem, principalmente da Itália, agora dos Estados Unidos, são terríveis, né? Minha irmã mora em Nova York, que é ali o centro, né? E eu queria agradecer você pela entrevista, por tudo que você está fazendo como profissional de saúde. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Peço, fiquem em casa, mas tenham fé, seja qual for. Vamos ter empatia pelo ser humano, é isso que eu acho importante, as pessoas, e vamos se autoconhecer e vamos usar esse tempo para a gente se conhecer, né? Então fiquem em casa, vai passar, esse tudo vai passar, então é isso. Eu quero, e parem de manter ver os cuidados de higiene, né? Sim, e parar de ver essas notícias, porque notícias trágicas vendem. Então, esses dias, não quero falar de uma emissora ou de outra, mas filtrem o que vocês leem, filtrem o que está vendo na televisão, porque a insanidade mental da população me preocupa também. Então, filtrar, porque senão se a gente não acreditar e se a gente não fizer o nosso, a gente não vai melhorar mesmo o mundo. Então, fiquem em casa, mas filtrem o que vem, pelo amor de Deus. Mas é isso. Muito obrigada, Thaís.